Bem-vindos a mais um programa Colunas de Luz. Hoje nós vamos tratar de um tema bem mais moderno do que nós tratamos anteriormente. Hoje nós vamos falar de transplante de órgãos na visão espírita. Primeiro, nós espíritas entendemos que a morte é apenas o desprendimento do espírito do corpo físico. Na verdade, o corpo físico é um invólucro que nos acompanha nessa vida terrena. Invólucro esse que nós perdemos quando passamos para o plano espiritual através do desencarne. Logicamente, quando reencarnamos, nós adquirimos outro invólucro, que é outro corpo físico. Mas este outro corpo físico, ele tem uma matriz que comanda a formação deste corpo físico intraútero da mãe. É o chamado perispírito. O perispírito é uma matriz sutil, material, mas uma matéria muito pouco densa e que dirige a formação do corpo no útero da mãe. Quando se fala de transplante de órgãos, nós temos que considerar isso. Mas temos que considerar também a morte, que inclusive cientificamente mudou um pouco o conceito de quando o cara morreu, quando a pessoa morreu. Antigamente falavam, morreu quando o cérebro morre, ou quando há uma parada cardíaca, o coração para e a pessoa fica mais de 5 minutos, o cérebro morre. Mas, na verdade, só é considerado hoje morte quando o tronco encefálico é destruído. A pessoa pode, às vezes, ficar em coma anos, com destruições mesmo das células cerebrais. Mas se o tronco cerebral continua intacto, essa pessoa está viva. Já houve casos da pessoa ficar em coma 25 anos e depois recobra a consciência, volta à vida de interação com o ambiente. Então, essas pessoas não tiveram um tronco encefálico lesado durante o coma. O tempo não importa. O que é, na verdade, o transplante? É uma moratória que é concedida a certo cidadão devido à sua vida. Essa moratória é permitido se há um merecimento desse cidadão que recebe, do receptor, que recebe esse órgão. O doador, ele está fazendo uma caridade, ele está fazendo um procedimento de alto teor moral. Ele está doando aquilo para alguém. Agora, o receptor, ele está recebendo, mas aí há várias condições para que esse órgão persista, para que não haja rejeição. Mas não é só condições fisiológicas. Há condições fisiológicas e condições morais e espirituais. É interessante, quando Joana de Ângeles, quem foi Joana de Ângeles? Joana de Ângeles é um espírito de uma ex-freira, mas ela, em encarnações anteriores, ela também foi cientista e foi médica, principalmente cientista na área da medicina. E reencarnou, a última reencarnação dela foi no México, como uma irmã de caridade. Mas ela escreve através de Divaldo Franco, aquele médium psicógrafo da Bahia. E ela tem um livro, chama Dias Gloriosos, onde ela tem um capítulo que é só sobre transplante de órgãos. E ela diz
nesse livro que o transplante depende muito mais a sua rejeição do merecimento do receptor do que da ciência, dos remédios anti-rejeições, dos corticoides, de todo esse aparato medicamentoso que foi criado para evitar a rejeição. Então, meus amigos, nós temos que entender que o transplante é uma moratória. É um tempo que se dá a mais para aquela pessoa, para que ela continue a viver, para que ela continue a trilhar no seu caminho reencarnatório nesta vida. Agora, e como é que fica o perispírito desta pessoa que recebe esse órgão? Se esse órgão doado, se o perispírito é a matriz do corpo físico, como que fica esse perispírito depois do recebimento desse órgão? É uma pergunta que os espíritas fazem para todos nós que somos médicos e que estudamos o espiritismo. Nós vamos continuar nessa questão no próximo bloco, uma vez que nós temos que chamar agora os nossos comerciais.